Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciência de hoje nós daremos sequência ao assunto sobre o sistema nervoso. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o sistema nervoso central ou encéfalo e na aula de hoje nós falaremos sobre a medula espinhal. Também falaremos sobre o sistema nervoso periférico e sobre a lesão medular. A medula espinhal, ela é um cordão que parte do bulbo e passa pelo interior das vértebras. Assim como a caixa craniana protege o encéfalo, a coluna vertebral ela protege a medula espinal. Então, observando aqui na imagem A, nós temos o esquema da coluna vertebral inteira. Na imagem B, nós temos o detalhe das vértebras, em que podem ser observados os discos de cartilagem, responsáveis pela diminuição do atrito entre uma vértebra e outra, e também em situações de impacto. Na figura C, nós temos o esquema de uma vértebra em que se observa o canal por onde passa a medula espinhal nessa vértebra. Na imagem D, nós temos aí a medula em corte, transversal, mostrando aí a sua substância branca e a substância cinzenta, que é mais interna. Aqui nós temos a imagem de um osso da vértebra da coluna por onde a medula espinhal passa. E na imagem ao lado nós temos a própria medula espinhal e as raízes, que emergem dela, que são as raízes nervosas. Nesta imagem podemos ver mais nitidamente o disco intervertebral que protege uma vértebra da outra contra os impactos e o atrito. E aqui também podemos ver a medula espinal, que fica aí no orifício, que a gente chama de forame. Dela saem as raízes nervosas. Nessa imagem, nós podemos ver a divisão da medula espinal. Ela é dividida da mesma forma que a coluna vertebral, em partes, Então, a mais próxima do crânio, nós temos aí a parte cervical, depois a torácica, a lombar, a sacral e a coxígea. Qual a função da medula? A sua função é conduzir os impulsos nervosos nos dois sentidos, isto é, do encéfalo para o órgão que efetuará a resposta e dos órgãos para o encéfalo. Mas ela não é apenas um condutor de informações, é também responsável por algumas reações automáticas, que são os atos reflexos, que serão estudados mais à frente. Aqui nós temos o sistema nervoso dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, nós já estudamos o sistema nervoso central, acabamos de falar sobre a medula, e agora nós iremos falar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é constituído pelos nervos que saem do encéfalo, que são 12 pares, e os que saem da medula espinal, que são 31 pares. Os nervos são fibras que conduzem o impulso nervoso ao longo do corpo. Essas fibras elas podem ser sensitivas, que levam as informações do ambiente do próprio corpo para o sistema nervoso central, ou motoras, que transmitem as ordens do sistema nervoso central para os órgãos do corpo, como, por exemplo, os músculos e as glândulas. Para receber todas essas informações e produzir respostas aos estímulos que podem ocorrer ao longo de todo o corpo, o sistema nervoso central ele conta com uma rede de nervos que compõe o sistema nervoso periférico. Como já mencionamos, o sistema nervoso periférico ele é constituído por 12 pares de nervos cranianos que se ligam diretamente ao encéfalo, e 31 pares de nervos raquidianos, também chamados de espinais ou medulares. Alguns desses nervos levam informações do interior do corpo ou das regiões periféricas ao sistema nervoso central. São chamados de nervos sensitivos ou aferentes. Outros conduzem respostas que vão do sistema nervoso central para os músculos ou para as glândulas. São os nervos motores ou eferentes. Existem ainda nervos mistos. Os nervos raquidianos ou espinhais são todos mistos, enquanto os cranianos podem ser sensitivos, motores ou mistos.
Observe na ilustração a seguir a posição e a região de ação de cada um dos nervos cranianos. A descrição das suas principais funções consta na tabela do slide seguinte. Os nervos cranianos, eles possuem funções muito específicas. Vamos ver cada uma de suas funções e o tipo de nervo que ele constitui. Então, o primeiro nervo ele é olfatório, é do tipo sensitivo e a sua função é a percepção do olfato. O segundo, ele é óptico, do tipo sensitivo e ele tem a função de percepção da visão. O terceiro nervo, ele é oculomotor. Ele é do tipo motor e ele controla os movimentos do globo ocular e da abertura e do fechamento. O quarto nervo é troclear, ele é do tipo motor. Ele tem a função da pupila e do movimento da lente, ele controla os movimentos da pupila. O quinto nervo é troclear, ele é do tipo motor. Ele tem a função de motricidade do músculo oblíquo superior do bulbo e do olho. O sexto nervo é abducente, é do tipo motor. Ele controla a função dos músculos da mastigação. O sétimo nervo é facial, do tipo misto. Ele tem a função de sensibilidade da face, dos seios da face e dos dentes. O oitavo nervo é vestíbulo coclear, é do tipo sensitivo. Ele tem a função de controlar os movimentos do globo ocular. O nono nervo é glossofaríngeo, é do tipo misto. Ele controla os músculos da face, como a mímica facial. O décimo nervo é o vago, do tipo misto. Ele tem a função de percepção dos 2/3 anteriores da língua. O 11º nervo é acessório, do tipo motor. Ele tem a função de orientação espacial, equilíbrio e percepção auditiva. E o 12º nervo é hipoglosso motor. Ele tem a percepção gustativa do terço posterior da língua. Ele é do tipo sensorial. Os nervos espinhais. São 31 pares de nervos espinhais. Eles se ramificam a partir da medula espinal, dividindo-se e subdividindo-se para formar uma rede que conecta a medula espinal a todas as partes do corpo. Todos os 31 pares de nervos pertencem às 4 regiões da medula espinal, que são a região cervical, que contém 8 pares de nervos cervicais que inervam o tórax, a cabeça, o pescoço, os ombros, os braços e as mãos. Embora a coluna vertebral tenha 7 vértebras cervicais, nós temos 8 nervos, porque o primeiro ele sai antes da primeira vértebra. Na região torácica, nós temos 12 pares de nervos torácicos que conectam-se aos músculos abdominais das costas e da intercostal. A região lombar, ela contém 5 pares de nervos lombares que formam uma rede para servir o abdômen inferior, coxas e pernas. Já a região sacral contém 6 pares de nervos sacrais que conectam-se às pernas, aos pés e às áreas anal e genital. Pode ter ficado a impressão de que apenas nos nervos é possível haver sinapses. Porém, existem outras estruturas em que podem ocorrer sinapses, localizadas fora do sistema nervoso central, que são os gânglios nervosos. Aqui no slide eu coloquei várias imagens dos neurônios, né? Uma célula única, uma célula de neurônios se ligando a outras, e também tem um nervo e um gânglio. O nervo ele é formado por feixes de neurônios, e nesse nervo aqui circundado a gente tem o gânglio, aonde ficam concentrados corpos celulares dos neurônios. Como nós acabamos de falar, a medula espinal ela faz parte do sistema nervoso central e ela é uma conexão entre o corpo e o encéfalo. Então, tudo que vem do corpo para chegar até o encéfalo precisa passar por esse caminho, é como se fosse uma via, uma grande avenida, onde as informações precisam passar por ela para chegar até o sistema nervoso central, que é o encéfalo. Então, mesmo que a medula espinal ela não tenha sido rompida, uma lesão na medula espinal pode resultar em perda de função. Na verdade, a maioria das pessoas com alguma disfunção
devido à lesão da medula espinal, ela ainda tem uma medula espinal intacta. Quais são os possíveis sintomas de uma lesão espinal? Dor extrema ou pressão no pescoço, cabeça ou costas, formigamento ou perda de sensibilidade da mão, do pé ou dos dedos dos pés, perda parcial ou completa de controle sobre qualquer parte do corpo. Então, incontinência, retenção urinária ou intestinal, dificuldade de equilíbrio para caminhar, sensações anormais de aperto no peito, dor, pressão, caroços não usuais na cabeça ou na coluna vertebral. Enfim, existem vários sintomas, né, de acordo com o local onde pode ter ocorrido a lesão. O nível da lesão determina a gravidade da mesma, pois quanto mais alta for a lesão, maiores serão as consequências. Perde-se a função dos membros e órgãos sempre abaixo do nível da lesão. Quando a lesão ocorre no nível cervical, perde-se a função dos 4 membros e denomina-se tetraplegia. Se for acima da vértebra C4, também ocorre a disfunção da musculatura respiratória e o paciente terá dificuldades em respirar, muitas vezes necessário o aparelho de ventilação mecânica. Já a paraplegia é a perda da função dos membros inferiores, que ocorrem em lesões torácicas e lombares. A lesão também pode ser classificada como completa quando há perda da função motor e sensitiva, ou incompleta, quando a sensibilidade é preservada, mas os movimentos são perdidos. Após qualquer lesão medular, deve-se realizar uma avaliação pormenorizada a fim de detectar todas as disfunções e ainda as funções potenciais e remanescentes do paciente. Dessa forma, é possível um programa de reabilitação personalizado, visando a restauração de determinadas funções e a adaptação relativa às funções perdidas. As principais causas de lesão medular são as traumáticas, como acidentes automobilísticos, ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, mergulho em águas rasas e quedas. Do tipo não traumáticas, tumores, processos infecciosos, malformações congênitas, processos degenerativos ou compressivos. Então, aqui na imagem ao lado, né, nós temos o nome, né, que recebe a determinada área afetada. Então, quando afetar a cervical, né, na C4, nós temos a tetraplegia. Aqui na região lombar, a paraplegia. E, às vezes, quando afeta uma área do cérebro, né, a gente tem a hemiplegia, como em casos de derrames cerebrais. Aqui nós temos uma imagem para nossa reflexão. Nós temos aqui, né, um hábito, né, que nós temos de usar o celular e às vezes, né, abaixar a cabeça para visualizá-lo. Então, isso gera alguns problemas, como nós vamos observar aqui. Qual é o impacto, né, dessa posição da nossa cabeça sobre a nossa coluna e sobre a medula espinal, que ambas estão envolvidas nesse processo. Então, quando a gente está numa posição normal, né, ereta, a nossa cabeça ela pesa em torno de 4,5 kg. Se você estiver um pouco inclinado, mais ou menos a 15 graus, ela sobe para 12 kg. Se você estiver com um pouquinho mais abaixo, ela já vai para 18 kg. Mais abaixo ainda, a 45 graus, ela está com 22 kg. E se você abaixar um pouco mais o seu pescoço, quando o queixo quase toca, né, o seu tórax, nós temos lá 60 graus de inclinação e a cabeça vai pesar 27 quilos. Esse peso, né, sobre a nossa coluna e sobre a nossa medula, ele causa uma lesão. Aqui nós temos, né, para recordar o formato da nossa coluna e da nossa medula e os nervos que saem dela. Entre uma vértebra e outra, a gente tem o disco, né, intervertebral que vai impedir aí o desgaste, o impacto. Só que a inflamação e os problemas nesse disco pode gerar uma lesão.
Então, o peso, né, da cabeça sobre a medula e a coluna vertebral pode causar uma lesão. Como vocês podem observar aqui na imagem, o disco intervertebral ele pode extravasar ou ele se romper. Ocorrendo isso, ele pode pressionar o nervo que sai da medula espinal, que são os nervos periféricos. Aí ele vai impedir, na verdade, a transmissão de informações, né, do corpo para o sistema nervoso central e vice-versa. Então, esse tipo de problema, ele causa vários problemas no corpo. Dentre eles, nós temos alguns sintomas comuns, como, por exemplo, dores na nuca, enrijecimento da musculatura do pescoço e do ombro, dificuldade de mover a cabeça, formigamento nos braços, nas mãos, entre outros problemas. Porque se está pressionando o nervo, existe uma falha aí na transmissão dos impulsos nervosos. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês aproveitem bem esse conteúdo. Desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.